Irmãos, nesta manhã, para que a gente possa então ter um bom aproveitamento da palavra do Senhor, eu creio que a nossa expectativa deve ser ouvir a voz do Senhor quando nós nos reunimos como igreja. Então, nesta manhã, irmãos, não é diferente. O Pai deseja falar conosco, Ele quer se manifestar, se expressar, mas Ele precisa de corações que estejam desejosos para ouvi-lo, para poder estar tendo um profundo desejo, em primeiro lugar, de ouvir a sua voz. Então, Ele vai falar quando nós desejamos que de fato Ele fale. Amados, o que importa também na reunião da igreja é que cada um daqueles irmãos que creram no Senhor, eles possuem a unção que vem do Santo. É o Espírito Santo, toda a unção do Pai. O Espírito do Senhor é um Espírito habilitador e capacitador para nós então compreendermos aquilo que Ele disse. A unção dele nos ensina todas as coisas. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que quando Ele viesse, o Espírito do Senhor, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, João já bem maduro, quando escreveu a sua primeira carta, 1 João 2,21, ele disse que a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Então nós temos em nós, irmãos, a unção do Senhor, nós temos em nós o filtro do Espírito Santo, que Ele vai discernir todas as coisas. É o homem espiritual. Nós somos seres humanos, claro, mas hoje nós estamos numa posição na qual fomos colocados, muito elevada, assentados com Cristo nos lugares celestiais, e nós temos a unção do Senhor. Então nós somos, ao mesmo tempo que somos seres humanos, temos uma natureza humana, uma alma que está sendo trabalhada pelo Senhor, nós também somos homens e mulheres espirituais, porque o Espírito do Senhor habita em nós, em nosso espírito, onde nós temos plena comunhão com Ele, uma comunhão preciosa, uma comunhão muito maravilhosa, vamos dizer, uma comunhão até ascensional, porque nós estamos neste caminho do crescimento, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Então, a cada dia que passa, nós vamos conhecendo mais o Senhor. A nossa alma, quando a nossa alma, como o nosso espírito, começar a desejar o Senhor, irmãos, nós estamos preparados para aquele grande encontro e vivermos uma vida cristã neste mundo, prática, de uma maneira que irá impressionar, impactar o mundo, irá também contagiar o mundo, porque eles verão em nós algo diferente. Então eu sei que isso é um trabalho gradativo que Ele faz para nós. Então nós vamos hoje analisar alguns pontos que muito vai nos alegrar, né? Vamos reafirmar algumas verdades. A palavra de Deus não existe nenhuma novidade. A palavra apresenta uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo. É o assunto de toda a igreja, é Cristo, e hoje não será diferente também. O assunto da nossa reunião é de fato Cristo e a obra que Ele realizou no Calvário, até nós podermos um dia chegar a seus pés e contemplá-lo como Ele também nos contempla, como Paulo fala, que hoje nós vemos obscuramente, como por espelho, mas em breve, muito em breve, nós o contemplaremos, nós o conheceremos como Ele também nos conhece. Ele nos conhece melhor do que eu e você, Ele nos conhece plenamente, porque Ele habita em nós, Ele nos ama tanto que Ele quis vir para dentro de nós, para estar conosco, para ser um conosco, e esta união, ela deve ser cada dia mais evidenciada pela fé. Eu creio que Ele habita em mim, porque a Bíblia diz. Esta é o alicerce da fé. Eu creio que Ele habita em mim, porque a Bíblia diz que Ele habita. Então, eu não preciso sentir Ele para ter uma convicção de que Ele habita em mim. Eu preciso de crer naquilo que está escrito. E esta fé é uma fé progressiva, é uma fé que vai crescendo, é uma fé que nós podemos obtê-la, uma fé preciosa. A fé preciosa é aquela fé concreta.
Uma fé, como diz o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido. Quando ele disse, eu sei em quem tenho crido, a minha união com ele é perfeita, eu o conheço, o meu Senhor. E Paulo teve um privilégio gracioso de poder contemplar o Senhor na sua glória, quando ele estava ali em Atos 9, no caminho de Damasco, para prender alguns cristãos, e o Senhor apareceu para ele, aquele facho de luz que brilhou ao redor de Paulo. Então Paulo teve um privilégio de contemplar a glória do Senhor também. Queridos, é um dos pontos fundamentais que todos nós devemos buscar diante do Senhor, visão espiritual. Quando nós oramos por visão, nós então vamos sofrer bastante, porque o amor, ele sofre. Quando nós contemplamos o Senhor, a nossa vida, ela é totalmente transformada, ou pelo menos ela irá passar por uma transformação de fé em fé, de força em força, de glória em glória. Então é uma progressão maravilhosa que nós temos o privilégio de poder conhecer o Senhor. Ele não apenas vai sendo revelado em nós, mas sendo formado em nós, vai sendo formado em nós, até que a nossa vida seja uma vida plena de Cristo. Vocês não almejam isso, irmãos? É tão precioso. Queridos irmãos, hoje a gente vai analisar sobre um tema muito interessante. Também quero aqui dizer para os irmãos que no próximo domingo, irmãos, nós vamos analisar aquele tema, as condições para expressarmos o poder de Deus. É um tema muito precioso. Eu creio que o Senhor falará aos nossos corações. Vamos ver alguns impedimentos deste poder. Nós começamos a fazer uma introdução na quarta-feira, mas aí nós fizemos uma digressão para outros pontos, mas eu creio que domingo que vem o Senhor falará ao nosso coração e vamos descobrir coisas que ficaremos impressionados, e também nós vamos amar mais o nosso Senhor, por tudo aquilo que Ele é. É maravilhoso, irmãos. Então vamos hoje tratar sobre esse assunto, não há nenhuma condenação. Vamos ler aqui texto inicialmente, Romanos 8:1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai, nós somos gratos ao Senhor, louvamos e exaltamos o Teu nome, pela manhã tão radiante, por esse sol que brilha. Pai, pelo orvalho que já caiu sobre a terra nesta manhã, pelos Teus cuidados, por este ambiente que o Senhor tem nos concedido. Pai, desvenda os nossos olhos para que então possamos contemplar a profundidade da Tua palavra. Nós sabemos que Tu não és um Deus de novidade, mas o Senhor tem a novidade para nós, essa novidade de vida que é o próprio Cristo, habitando e se expressando através de nós. Pai justo, toma conta de todo esse ambiente. Pai, que Teu Espírito nos conduza àquele que é perfeito, aquele no qual é o amado da nossa alma. Faz com que nós sejamos cativos por Ti mesmo. Inclina o nosso coração para Ti mesmo, para realizarmos aquilo que Tu desejas como igreja do Senhor, em nossas vidas, na vida dessa cidade e por todos os lugares onde pisar a planta do nosso pé. Nesta manhã, Pai, entregamos nas Tuas mãos todo este tempo de reflexão bíblica. Fala conosco, nos dê a sabedoria para compreender a Tua palavra e nos dê, Pai, concentração, para que Teu Espírito possa ter plena liberdade de atuar em nossas mentes e Tu mesmo desenvolva aquilo que Tu desejas em nós, Pai. Sabemos em que terreno nós estamos pisando, terreno profundo da Tua palavra. Pai, nós somos muitas vezes tão rasos, mas nos leva para águas profundas. Pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, essa palavra aqui, todas as vezes que nós lermos ela, esse versículo pelo menos, a nossa alma deveria pular de alegria, deveria se regozijar tremendamente. Por quê?
porque agora já nenhuma condenação há, mas é para os que estão em Cristo Jesus. Essa palavra aqui, agora, ela é uma conjunção conclusiva do que Paulo estava falando em Romanos capítulo 7, né? Ou seja, Paulo está trazendo a conclusão, um raciocínio ou uma exposição anterior. Se todos nós compreendêssemos, irmãos, Romanos 6, talvez o Espírito não teria necessidade de colocar Romanos capítulo 7. Se nós entendêssemos de uma forma bastante real, em realidade espiritual, o que o Espírito aplica em nossas vidas em Romanos 6, talvez nem era necessário Romanos 7. Então, Romanos 7, para muitos, é um texto talvez dos mais difíceis de serem compreendidos. Nós vamos dar umas pinceladas aqui nele hoje, para nós verificarmos que é um capítulo muito simples, irmãos. É um capítulo maravilhoso, o Romanos 7. Tem um livro de Watchmani, ele vai falar em um dos seus capítulos o valor de Romanos 7, muito interessante. Inclusive nós colocamos aqui uma frase, pelo menos duas falas interessantes do irmão Watchmani, né, para dar uma clareada para nós também. Mas não se contente ficar apenas, para quem tem aquele livro, com aquele capítulo. Eu sei que o Espírito tem algo mais para nos acrescentar, se nós buscarmos aos pés do Senhor, não por sermos curiosos, mas por desejarmos compreender na sua totalidade o que o Espírito quer nos mostrar em Romanos capítulo 7. Porque agora, pois, ou portanto, expressa no original uma conjunção conclusiva. Porque de tudo que ele disse em Romanos 7, agora, pois, é muito interessante nós caminharmos sobre esse ponto aqui. Então, esse capítulo aqui, 8 de Romanos, ele fala da segurança eterna dos regenerados. Como é que começa Romanos 8:1? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Isso aqui não para fazer apologia, para nós discutirmos com aqueles que dizem que os cristãos perdem a salvação. Esse capítulo 8, se você ler sobre a orientação do Espírito, sobre a unção do Espírito, você vai perceber que ele começa dizendo que nenhuma condenação há. E como que ele termina esse capítulo aqui, Romanos 8, verso 39? Que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Então isso aqui fala da segurança eterna dos filhos de Deus. Começa dizendo, não há nenhuma condenação, e termina dizendo, não há separação entre nós e Cristo. E ali ele vai colocar uma série de coisas que poderiam, dentro de uma possibilidade humana, nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Ele fala que nem a tribulação, nem a angústia, nem a altura, nem a profundidade, nem potestade, nem principados, potestade, nem a morte, nem a vida, nem as coisas do presente, nem do futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O Senhor Jesus disse lá em João 6, todos que o Pai me dá, esses vêm a mim, e os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais hão de perecer. A palavra jamais ali, ela é mais forte do que a nossa palavra portuguesada. Ali no original tem uma raiz que fala nunca, nunca, nunca serão separados de mim. Então ele disse isto. Agora temos que saber quem é ele, é o Todo-Poderoso. É o que criou todas as coisas pela palavra do seu poder e sustenta todas as coisas. Então ele está dentro de nós. Então, irmãos, não há possibilidade de nós nem cogitarmos. E quando nós cogitamos isto, porque tem muitas pessoas que começam a pregar, talvez para fazer ameaças para as pessoas, que se você não agir de uma forma adequada e reta, você vai perder a tua salvação. Então a pessoa começa a ser, não a pessoa liberta, ela começa a ser escrava da religião. E a religião sufoca, a religião, ela destrói as pessoas. Então foi para a liberdade com que Cristo nos libertou, é para nós permanecermos firmes nessa liberdade e não estar subjugado
a homens. Nós somos comprados por preço. Não torne de novo escravo de homens. Então, queridos, Romanos 8 é um capítulo maravilhoso. Tem assim algumas exortações interessantes aqui. Questão da carne, mas não há condenação e também não há separação, mas para um detalhe aqui, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta aqui, como eu já me referi anteriormente, é uma sentença, agora pois já nenhuma condenação há, é uma sentença muito especial, não há condenação em Cristo, irmãos. Por isso que precisamos estar em Cristo, permanecer em Cristo. Ele disse isso para nós: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, o regenerado, ele deve gritar todas as vezes que lê Romanos 8, versículo 1, porque não há condenação. Isto é tão maravilhoso. Mas por que não há condenação, irmãos? Porque o Pai, seu conselho eterno, Ele nos elegeu em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, 2 versículos que nos chamam muito a nossa atenção, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o 4 diz assim: assim como nos elegeu, escolheu nele desde a fundação do mundo. Isso é uma coisa secreta do coração do Pai. Eu não vou entrar aqui na discussão da eleição. Isso cada um de nós deve ter muito claro em nosso coração. Se nós cremos no Senhor, porque você foi eleito desde a fundação do mundo. Um dia, este evangelho caiu nos seus ouvidos, desceu para o seu coração, como foi com Maria, como que fazendo aqui uma analogia. Quando Maria ouviu do anjo, mesmo sem acreditar, ela confiou naquilo que o anjo havia dito. Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. Eu não estou bem certa disso, mas eis aqui a serva do Senhor, que se cumpre em mim segundo a tua palavra. E depois, mais para frente está escrito: e todas as promessas se cumpriu naquela que creu. Então, ela ouviu, se colocou à disposição. Então, nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo gerou em nós uma vida nova. Ele aplicou tudo aquilo que Cristo fez. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado em confundir, irmãos, conhecimento bíblico com a realidade do conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico fala de Cristo, aponta para Cristo, aquilo que Ele é e fez. Então, o que adianta eu conhecer as Escrituras Sagradas? O que adianta eu ler a Bíblia todos os dias, conhecendo as lindas histórias da Palavra de Deus, e se eu não tenho a realidade espiritual? Isso nos leva, meus irmãos, muitas vezes a achismos. Então, por isso que começa a gerar no meio do povo de Deus muitas doutrinas, muitas coisas esquisitas que têm acontecido nos últimos tempos, porque tanto conhecimento, e esse conhecimento não satisfaz. O conhecimento da Bíblia não satisfaz o nosso coração. O que satisfaz é a realidade do conhecimento, é o conhecimento, porque não adianta tanto você conhecer como não conhecer. A Bíblia é a mesma coisa. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Não é que falta conhecimento, falta o conhecimento. Conhecimento de Deus para a sua igreja é Cristo. Então, é interessante nós analisarmos sempre, consultar o nosso coração, se o conhecimento das Escrituras que eu tenho, ele é uma realidade na minha vida. Cristo de fato tem se comunicado comigo pela palavra, me dirigindo pela palavra. Ele vos guiará toda a verdade. Agora, nós não podemos nos autoguiar pela palavra. Deixa eu abrir aqui um versículo. Não. O Espírito Santo de Deus vai dar para cada um de nós a porção diária de Cristo pela palavra. Estão me compreendendo, irmãos? Para que a gente então não venhamos sair da centralidade dele. Porque se nós
adentrarmos num esquema, numa esfera de conhecimento da palavra, ler a Bíblia de manhã, tarde e noite e encher a nossa mente de conhecimento bíblico, sem a realidade é um perigo pernicioso, nocivo para a vida espiritual. Então, cada texto, por isso que a Bíblia é muito rica, é a palavra de Deus, irmãos. Tem cada versículo que, se nós pegássemos tão somente ele, resumiria toda a Bíblia. Por exemplo, quando Paulo disse para os Coríntios, 1 Coríntios 2:2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Uma redundância ali, né? Parece uma redundância. O que a Bíblia fala? Cristo crucificado. E a pessoa e a obra. Agora, a pessoa e a obra, ela é uma realidade da minha vida? Então isso tem que ficar muito claro. Aquilo que está escrito aqui, quando nós lemos as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, ele vai interpretar para nós, e ele vai fazer com que essas palavras que nós recebemos como revelação do Pai, foi revelado, mas ele quer formar isso em nós, entende? Para que nós vivamos uma vida não de teoria, mas uma vida de realidade espiritual. Queridos, e neste tempo do fim, vocês sabem que nós já entramos há muito tempo num período de apostasia, pandemias, apostasia, as pessoas estão virando as costas para a palavra do Senhor. Não, eu conheço a palavra de Deus, não, eu não preciso me reunir comigo, eu conheço já a palavra. Isso é um engano terrível. A palavra fala em Atos 2,42, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ou seja, aquilo que é meu é seu também, e aquilo que é seu é meu também. Então, é um privilégio nosso, irmãos, quando nós cremos em Cristo, estamos unidos a Cristo, então nós fomos inseridos em um corpo, batizados pelo Espírito em um corpo, que é a vida da igreja, o corpo de Cristo. Isso é viver essa realidade espiritual em nós. Então, amados, eleição é algo e propósito secreto do coração do Pai. Mas eu creio, porque a Bíblia diz que antes de eu ser formado, antes de Ele formar todo este universo, Ele já havia me escolhido, já havia te escolhido. Explica para mim, não sei, mas eu creio porque está escrito na palavra dele. Então isso aqui, irmãos, é algo tão maravilhoso. Os gentios, quando os discípulos pregaram a palavra, eles se alegraram muito naqueles discursos, porque eles entenderam da parte do Senhor, estavam ouvindo, mas aqueles que ouviam a palavra ali, tinha muitos gentios, eles estavam obedecendo à comissão do Senhor e de pregar o evangelho a toda criatura. Claro que eles já haviam estado com o Senhor, eles passavam tempo com o Senhor e depois iam pregar. Eles tinham intrepidez e ousadia. Mas quando os gentios ouviram aquela palavra, irmãos, sabe o que foi que aconteceu? Lembra daquele texto de Atos 13, versículo 48? Irmãos, que versículo lindo, que versículo maravilhoso. A palavra, ela diz assim, ó, Atos 13, versículo 48. Aqui, deixa eu ler o 47 também, é um grande discurso aqui, porque depois que Paulo foi pregar para eles, eles ficaram assim maravilhados, mas tão maravilhados lá em Antioquia, que quando Paulo acabou de pregar, vamos ler alguns versículos para vocês entenderem aqui algo tão especial. Versículo 41, Paulo aqui está fazendo a referência em Abacuque 1,5, vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal. Essa obra tal é uma obra indescritível, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Muito bem, e aí 42 diz assim, ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falasse estas mesmas palavras. Eles não queriam outra palavra, queriam as mesmas palavras. Então no sábado seguinte foi para lá quase que toda a cidade, e aí Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram,
versículo 46. Cumpria que a vós outros, quem que é esse vós outros? Os gentios, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos volvemos para os gentios. Para os judeus, depois para os gentios. Paulo é o apóstolo dos gentios. E aí o 47. Porque o Senhor assim o Senhor nolo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E agora, olha o 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido ordenados ou destinados para a vida eterna. Está vendo aqui? Irmãos, dentre os gentios, o Senhor tem um povo também, como nós, somos um povo gentílico, mas o Senhor nos tirou do meio do gentio e nos separou para Ele mesmo. Irmãos, e o tempo dos gentios está se findando, irmãos. Logo vai se fechar o tempo dos gentios, porque em brevemente, quando começar a edificar lá em Jerusalém, o tabernáculo de Davi, Deus vai amolecer o coração daquele povo para então se revelar aos judeus. Aí será fechada a porta para os gentios. Então, para tudo tem um tempo determinado, irmãos. Na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Na plenitude do tempo, o Espírito veio. Estavam todos reunidos, era o tempo do Espírito vir à terra. Cristo venceu todas as coisas. E o tempo dos gentios, diz a palavra, está se findando também. Por isso, irmãos, é tempo de nós nos despertarmos e atendermos aquela comissão do Senhor para pregar. Eu sei que tem muitos aqui que seus familiares ainda não conhecem o Senhor como deve ser conhecido. O problema não está no Senhor, o problema está em nossa negligência, porque quando Deus fechar a porta dos gentios, não adianta você mais pregar. Fechou. Quando Noé, a sua família entrou na arca e fechou a porta, abre-nos, agora nós precisamos. Não tem mais jeito, irmãos. Então o tempo dos gentios está se findando. E eles vão correr de porta em porta, Amós 8:11, buscar a palavra de Deus e não vão encontrá-la. Porque o tempo dos gentios se fechou. Entende, irmãos? Isso é muito sério. Mas, queridos, para nós, os nossos olhos foram abertos. E podemos crer na obra consumada de Cristo. Já temos Ele habitando dentro de nós. E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmão, não há nenhuma novidade mais. Tudo que Deus tem para nós está em Cristo. Aqui, se você for ler, por exemplo, continuar Romanos 8, chega no versículo 3, você percebe que quando Adão pecou, ele fez aquelas vestimentas de folha de figueira e cobriu a sua nudez. Deus não aceitou aquilo. Em Gênesis 3:21, a palavra fala que fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Em Romanos 8:3, fala que o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne pecaminosa, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O meu e o seu pecado já foi condenado no corpo de Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando cremos naquela obra sacrificial, nós também cremos que fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Cristo é a nossa vida, então por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que eu preciso de fazer para ter essa experiência? Crer. Pai, me une ao teu Filho, naquilo que Ele é e naquilo que Ele fez. Isso é tão maravilhoso, porque, irmãos, sem Ele nós nada podemos fazer. Agora, deixa eu comentar algo muito interessante aqui para vocês. Vocês sabem que existe um quadro, eu não me lembro onde que eu vi isto,
em algum lugar chamado Esperando o Veredito. Tem um livro em casa, eu já li a respeito disso, mas que ele fala Esperando o Veredito. É a cena de um julgamento, né? Então, cada rosto no quadro ali, se aguarda o veredito para aquele grande julgamento. Então, há medo. Em todo julgamento, eu já visitei muitas pessoas condenadas, queriam ser julgadas. Conversei com um rapaz que tinha decapitado a sua mãe, e ele disse que não tinha perdão para ele, então nós pregamos para ele, esse rapaz pôde crer, mas ele estava, antes de conhecer o Senhor, temendo o julgamento, que ele iria pegar 30 anos, no mínimo, de regime fechado. 30 anos, ele estava temendo isso. Ele matou a mãe, não sabe por quê, mexia com drogas, e a mãe foi falar com ele, de repente quando eu vi, minha mãe estava decapitada. Ele estava ali sem nenhuma esperança, sem nenhuma vida, e eu e o irmão Jonas íamos lá naquela penitenciária e pregar. É tão gostoso pregar para bandido, pregar para gente que não presta. Ele falou: olha, eu matei minha mãe, não tem perdão. Quem diz para você que não tem perdão? Aí nós lemos aquele texto que foi lido aqui na manhã: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Se Ele perdoa todas, você já foi perdoado. Você matou tua mãe, mas o Senhor te ama e te perdoou, meu querido. É tão ver um assassino chorando. Aí depois, nas visitas posteriores, assim: olha, não tem medo desse julgamento mais. Eu não tenho medo, porque nós lemos para ele que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E esse rapaz foi uma bênção ali naquela penitenciária. Ele foi condenado, mas eu estou livre aqui e eu posso ser um instrumento do Senhor aqui dentro dessa penitenciária. Foi liberto. Mas as pessoas, irmãos, elas têm muito medo do julgamento humano. Imagina o grande julgamento que vai ser. Se uma pessoa descer para a sepultura hoje sem a vida de Cristo, ela está perdida eternamente sozinha. Há medo no rosto das pessoas, a angústia ali no pé do banco dos réus, muita angústia. Agora, há uma ansiedade, aquele suspense horrível que é o que antecede o julgamento. É terrível isso, irmãos. Talvez por parte daquelas pessoas, dos parentes, dos familiares que estão ao redor vendo isso, é um quadro realmente muito triste. Mas, irmãos, esse julgamento não se compara com aquele que todo ser humano terá que enfrentar, né? Agora, gosto muito quando Spurgeon, falando sobre o tribunal de Cristo, ele disse algo muito interessante, que esse quadro deveria ser pintado, outro quadro intitulado assim: é o veredito favorável recebido. O prisioneiro foi absolvido. O homem no pecado, ele é escravo, é prisioneiro de si mesmo, mas não tem escravatura pior do que essa. Você ser escravo das suas vontades, dos seus gostos, dos seus desejos, dos seus pensamentos, e achar que é livre. Está me compreendendo? Irmãos, não é loucura de fanatismo, mas a dedução inquestionável de um argumento justo. Se Jesus Cristo, nosso amado Senhor, foi condenado em meu lugar, não pode haver condenação para mim e para você, porque está escrito: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas por que não há nenhuma condenação? Irmãos, quem fez a obra, ele disse lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. 1 Pedro 2, 24, ele disse assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas feridas fomos sarados. Irmãos, que coisa linda é isso!
Você é livre. Você é livre para servir o teu Senhor. Você é livre para amar, livre para adorar. Como disse o irmão algum tempo atrás aqui na salinha, nesse período de pandemia as pessoas não saem de casa, mas às vezes pode proibir as pessoas não sair de casa, mas não pode proibir o fluir do Senhor. Irmãos, nesse tempo do fim, o Senhor tem os seus olhos voltados para a sua igreja, para a sua noiva, não para outro lugar, mas para aqueles que são deles. Então, queridos, não há mais nenhuma condenação. E para ficar bem claro para vocês aqui, citar mais um texto antes de nós entrarmos aqui, abra lá junto comigo em Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 34. Vamos ler o versículo 33 em primeiro lugar e o 34. Romanos 8, verso 33. Observa que coisa mais preciosa, irmãos. Romanos 8, versículo 34, diz assim a palavra. 8, o 33 e o 34, muito interessante. Vamos ler com bastante atenção. Olha, o 34 diz assim, olha: quem nos condenará? O 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? É Deus quem nos justifica. E essa justificação que Ele efetuou na cruz do Calvário, do tamanho dele, foi Ele quem fez. Agora aqui, para ficar mais claro ainda, tudo que Deus faz, Ele faz naquilo que Ele é. É um Deus perfeito. E a obra no Calvário foi perfeita. Então quem os condenará? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também Ele intercede por nós. Que coisa preciosíssima, irmãos, que coisa linda. Então nós vamos analisar aqui alguns pontos fundamentais sobre essa questão aqui, de nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus trata com dois homens, o primeiro e o último Adão. Em Adão vemos toda a humanidade representada, assumida e identificada em pecado. A queda de Adão significa a desqualificação de toda a família humana. E é para este homem derrotado que surge o Evangelho de Deus, manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é também por esse maravilhoso Evangelho que nós fomos gerados de novo. 1 Coríntios 4,15, a parte B diz assim: pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Queridos, pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Aqui o versículo, todo o versículo diz assim: ainda que nós tivéssemos milhares de preceptores, contudo nós não teríamos muitos pais, muitos tutores. Agora, eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, o Evangelho foi colocado aqui, aquilo que Cristo é e fez. Fomos gerados em Cristo, porque o Espírito vai aplicar essa palavra em nós. Porque a palavra de Deus, segundo Hebreus 4,12, ela é viva e eficaz. Quando uma pessoa está lendo, por exemplo, um texto muito evangelístico, Romanos capítulo 6, todo o capítulo 6 fala da nossa libertação do pecado, da morte do nosso velho homem, né? Que versículo 4 fala que nós vivemos em novidade de vida hoje. Muito interessante aquele versículo lá. Então, o Espírito Santo vai aplicar aquela palavra, tornar a realidade em nós. Tiago 1,18 diz assim: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Fomos gerados pela palavra da verdade, não por pertencermos a uma religião. Religião é algo tão maravilhoso. Religião as pessoas, nós temos que respeitar, como disse nosso irmão, religiosos. Se você é batista, se você é Palavra da Cruz, se você é assembleiano, metodista, você é um religioso, entende? Então a religião não se discute. Se você torce para um time ou para o outro, também não vou discutir, mas naquilo que concerne a regeneração, só há um Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho que aponta para a morte e ressurreição de Cristo, e
Que maravilhoso saber que fomos incluídos naquela morte, naquela ressurreição. Pedro, ele aplica assim: porque fostes regenerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus. Ela é viva e permanece para sempre. Então, a sementinha daquela árvore da vida veio para dentro de nós. Ela caiu no solo do nosso coração, agora ela criou raízes e começa a crescer, né? A divina semente, a vida de Cristo em nós vem não como uma pessoa completa e perfeita. Ele é perfeito, Ele habita em nosso espírito, mas é como uma sementinha. 1 João 3,9 fala que a divina semente habita dentro de vocês. Essa semente, ela precisa ser regada, irmãos. Leitura da palavra, intimidade com o Senhor. Então ela vai criando raízes em nosso coração. Aí ela vai criando aquele caule bastante forte. À medida que vai crescendo, nós estamos afundando as nossas raízes. Essa semente, aquela árvore da vida. Nós temos hoje em nosso interior a realidade espiritual da árvore da vida que foi plantada em nós. Pai plantou a sua sementinha, ela está crescendo. E logo em breve, cada um de vocês, irmãos, se não forem negligentes, vocês vão gerar frutos, porque é natural na vida de um regenerado a produção de frutos, né? Ela vai crescer, vai gerar frutos. Por isso que é fé na palavra de Deus. Então, fé na palavra faz com que toda a verdade é para nós realidade espiritual. Deixa eu citar para vocês um texto aqui para deixar mais claro. Gálatas capítulo 3, os versículos 24. Vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo 3 de Gálatas. A palavra, ela fala assim, olha só, Gálatas 3, versículo 24. Ele vai tratar aqui, fazer uns contrastes com a lei e a fé. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor ou instrutor de ignorantes, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós não somos justificados pela lei, mas pela fé. Aí ele continua dizendo: mas tendo vindo a fé veio. Tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, aos nossos preceptores, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Isso é maravilhoso. Então nós somos filhos de Deus mediante a fé naquilo que Cristo é e realizou no Calvário. Isso torna a nossa filiação bastante concreta. Então, Paulo fala aqui: pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Então aqui eu creio que deve estar bem claro para os irmãos. Então vamos avançar um pouquinho mais. Amados, é um privilégio para nós que cremos no Senhor saber que agora não há mais condenação, pois estamos em Cristo. Estando em Cristo, que é a nossa justiça, podemos estar diante de Deus como juiz ou diante dele como Pai. O nosso coração não nos acusa se estamos na posição de justificados em Cristo, e assim temos confiança diante de Deus. 1 João 3,21, a palavra diz assim, olha: amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Irmãos, crer no Senhor significa estar unido a Cristo. Agora, tem muitas pessoas que confundem acreditar com crer. Talvez a pessoa pode até crer, mas não confiar, não depositar sua fé concreta nele. Deixa eu ajudar os irmãos. Algum tempo atrás, teve um homem e a sua esposa, eles foram visitar a Casa da Moeda, né, lá nos Estados Unidos. E ali eles fabricam muitas coisas de ouro também. Ela era uma mulher um casal muito proeminente, muito respeitado, então foram visitar a Casa da Moeda. E um dos operários, o homem ficou assim estarrecido porque via o ouro derretido, tirava a escória e era um ouro puro que era feito. E aí ele falou o seguinte, aquele operário: olha aqui, meu senhor, isso aqui, se você colocar água na sua mão, eu posso colocar esse ouro fervendo derretido que você não
vai sentir dor, você não vai queimar a sua mão. Não, eu acredito na sua palavra, eu creio na sua palavra. Aí, mas eu não quero experimentar não. A esposa falou o seguinte: mas eu quero experimentar. Foi lá, lavou a mão, encheu a mão de água, e aquele operário veio e colocou aquele ouro derretido na mão dela e não queimou. Aí o operário virou para o senhor e disse o seguinte: está vendo? Você tão somente acreditou, você creu, mas ela confiou. Então ela experimentou, confia. Até em nossas crenças, irmãos, na palavra, ela tem uma forma ascensional também. Porque crê, muitos que confessam, mas quando vem a tribulação, eles já murcham. Parece que desabou tudo. Não tem aquela convicção concreta, experimental. Temos que experimentar toda essa realidade. Irmãos, se o Senhor Jesus já consumou uma obra lá no Calvário, a palavra fala lá em Hebreus 9:15, que Ele se ofereceu 9:14, se ofereceu pelo Espírito Eterno ao Pai, para que purificasse a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Estão me compreendendo aqui, irmãos? Então, Cristo já realizou a purificação dos nossos pecados. Esse texto aqui, amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Então, qual deve ser a nossa responsabilidade, então, quando a obra foi feita, o coração nosso foi purificado, a nossa consciência foi purificada, então nós temos responsabilidade diante do Pai. Qual é a nossa responsabilidade? Deixa eu ver, tem um versículo aqui que estou lembrando agora, 1 João capítulo 2, versículo 28, ele tem uma expressão aqui muito gostosa, que faz tão bem para o nosso coração. Diz assim a palavra, 2:28. Presta atenção, 1 João 2, versículo 28. Primeiro ele mostrou da unção, da confiança, mas chega aqui no versículo 28, ele fala assim: filhinhos, meus filhinhos, aqui é teknós. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança. A palavra confiança aqui no original é segurança. Teremos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Qual que é a nossa responsabilidade aqui, irmãos? Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. É a nossa responsabilidade de permanecer nele, porque ele já fez o tudo por nós. Então, temos responsabilidade de permanecer nele. Para quê? Quando nós permanecemos nele, para quê? Aponta aqui uma finalidade. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. E dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Está vendo aqui, irmãos? Quando permanecemos nele, quando ele voltar, nós vamos fugir com medo dele. Muito pelo contrário, graças ao Senhor, chegou o dia da redenção do nosso corpo também. Que maravilha! Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Estando em Cristo, já não há mais condenação, mas a dificuldade de muitos encontra-se em Romanos 7. Se compreendêssemos Romanos 7, à luz do Espírito que inspirou o apóstolo Paulo, ficaríamos com a consciência tranquila. O irmão Atmani, tratando de Romanos 7, disse o seguinte, irmão, veja o que disse esse irmão aqui. Eu tirei aqui daquele livro Vida Cristã Normal, o valor de Romanos 7. Ele disse assim: se os cristãos realmente percebessem que a velha criação foi posta de lado pela cruz de Cristo e que, por sua ressurreição, uma nova criação entrou em cena, e este irmão continua dizendo que, se realmente sabermos isso, de considerarmos isso e de nos apresentarmos baseado nisso, então talvez não necessitaríamos de Romanos 7. Irmãos, ele está dizendo aqui, se para nós que cremos, que morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos no caminho da cruz, Romanos 7 seria, segundo a visão deste irmão, inútil. Mas por causa de alguns capengas, ele colocou Romanos 7.
mas gerou, Romanos 7, confusão na vida de muita gente. Muitos criaram ali uma guerra. Mas se você ler Romanos 7, do 1 até o Romanos 7, de 1 até Romanos 25, o último versículo, lê uma vez, lê pelo menos umas 80 vezes aquele capítulo, lendo assim exaustivamente, até que o Senhor esclareça no seu coração. Fala: Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não esclarecer para mim Romanos 7, que eu estou com dúvida. Leia e ora, aí Ele vai trazer um ponto na sua vida, Ele vai trazer a revelação. É um preço que você tem que pagar. Ele continua dizendo, então aqui, a questão está neste versículo que vamos ler agora, em Romanos 7, versículo 25, que diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Irmãos, eu já vi muitos irmãos queridos, que conhecem o Senhor, talvez não alcançou ainda um nível de revelação tão preciosa que encontraria descanso nesse capítulo aqui. Não, mas de tudo que Paulo escreveu aqui, ele fala, por exemplo, Romanos 7,20, eu nem compreendo o meu modo próprio de agir, porque as coisas que eu quero fazer, eu não faço. Aqui eu detesto, essa eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Depois ele diz o seguinte: olha, se eu desejo fazer o bem, mas não consigo, mas o mal que não quero, esse faço. O que Paulo está dizendo para nós aqui, irmãos? O que você entende ali? Que tem uma guerra dentro do coração de Paulo? Não é isso, irmão. Ali, Paulo ele diz o seguinte, Romanos capítulo 7, ele vai mostrar depois, o versículo 4 e 5, ele diz assim, versículo 5, quando vivíamos na carne, é o contexto, quando vivíamos na carne, as paixões pela lei operavam em nossos membros. Aí ele vai discorrer qual era a experiência dele na lei. Estão me compreendendo, irmãos? Ele discorre ali, era uma guerra. Então, se não é eu quem faço isso, mas é o pecado que habita em mim, ele disse isto. Se é o pecado que habita em mim, irmãos, então Paulo está gerando confusão na nossa mente. Não é? O pecado que habita nele, ele não disse lá em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. Então como que Paulo agora fala dessa questão aqui? Mas aqui, olha aqui onde é que está o X da questão. Olha aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, está contando a experiência dele, na carne, na lei, de maneira que, olha o problema aqui, irmãos, eu de mim mesmo, tem nada a ver com o Senhor, nada a ver com o Espírito, eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Você acha que obra é essa que Cristo veio realizar no Calvário? Que deixa o homem com a mente, a alma. Porque, irmãos, existe aqui 3 maneiras de você lidar com a lei. A primeira delas é a maneira do legalista. Como que o legalista lida com a lei? Ele lida com a lei, ele pensa que diante do Senhor ele é justificado pelos preceitos e mandamentos que ele obedece e cumpre na lei. É o legalista, é o fariseu. As leis externas, tem muitas coisas, os preceitos da lei, que como lavar o exterior do copo, o interior do copo, lavar as mãos, é uma série de coisas ali que eu não vou entrar no detalhe, que levaria muito tempo para a gente analisar isso aqui. Então ele observa a lei externa. Irmãos, senão não faria sentido. Cristo, antes de ir para a cruz, ele cumpriu a lei por nós e veio para dentro de nós. Ele precisava de cumprir a lei? Se ele não veio para cumprir a lei, se ele veio para cumprir a lei, por que ele tinha que cumprir a lei? Sendo que ele que instituiu a lei, para mostrar que ninguém poderia cumprir a lei. Ele cumpriu a lei por quem? Por ele? Claro que não, foi por nós. Ele habita dentro de nós, ele está em nós, habitando em nós. Está me compreendendo, irmãos? Então, Cristo é a nossa vida. Quando o Pai nos vê perfeito. Se você ler, por exemplo, Deuteronômio
28, de 1 a 15, ali estão as bênçãos em decorrências da obediência. E do 16 até o final, as maldições em decorrência da desobediência da lei. Ninguém consegue cumprir, irmãos, por isso que a gente tem câncer, por isso que o ser humano tem uma série de coisas, de doenças, sarna, piolho, tudo isso a gente não sabe mais, veio de lá, por desobediência à lei. Agora Cristo cumpriu a lei. Se uma pessoa cumprisse toda a lei à risca, Deus teria que abençoá-la e salvá-la, mas não foi assim. O homem é transgressor da lei, mas Cristo cumpriu a lei e veio para dentro de nós. Então, eu tenho que ir atrás das bênçãos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Pelo fato daquele que cumpriu a lei habitar em mim, as bênçãos que vêm atrás de mim, porque a lei já foi cumprida. Eu não tenho que cumprir a lei. Eu vou ter que anular a lei? Não, tem que exaltar a lei. A lei de Deus é santa, mandamento santo, justo e bom. O problema está no homem que é pecador. Entende? Agora, o homem nasceu de novo, só que ele confunde a sua alma não tratada com algumas coisas que ele faz que é pecado. Não estou pregando aqui impecabilidade não, irmãos. Nós pecamos, percebe? Mas isto não vai gerar em mim algo que vai me deixar totalmente assim, ai, agora eu estou perdido, agora eu vou para o inferno. Não, não é isso. Porque graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E como é que começa Romanos 8:1? Agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Percebe? Porque a Bíblia não foi escrita com capítulo e versículo. Mas aí, esse agora pois, é como nós dissemos aqui no início, né, que é uma conjunção conclusiva do que ele disse em Romanos 7. Paulo, mas puxa vida, então você está perdido mesmo, então é difícil para um cristão. Agora pois, nenhuma condenação há, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mas onde é que está o problema aqui que tinha Paulo? Era ele dele mesmo, eu de mim mesmo, com a mente. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Um ser humano que nasce neste mundo, ele é escravo da lei de Deus. Ele está debaixo de maldição. Paulo fala assim que maldito aquele que não permanecer em todo o escrito da lei para cumpri-la. Mas em Gálatas 3,13 fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele mesmo maldição em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. É o Espírito prometido que habita em nós, irmãos. Uma segunda maneira de você ver a lei são os libertinos. Vocês se lembram? Que eles julgavam da seguinte maneira, eles diziam o seguinte: a lei é um problema para mim, então não quero saber nada com a lei, não vem falar de lei, não quero saber de nada disso aí, porque havia uma vida de libertinagem, fazer o que quer, vai para onde que quer, faz o que quer, sabe? Então, Paulo já tratou com esses aí também. Romanos 6:1. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça seja mais abundante? Não. Como viveremos no pecado, nós que já morremos para ele? Não tem possibilidade. E agora tem uma terceira maneira de você ler, você interpretar, de você lidar com uma lei, né? Essa é a forma cristã. Porque o Filho de Deus se deleita na lei de Deus. Ela é santa, justa, mandamento justo, santo e bom. Então ele entende porque Cristo veio cumprir a lei por ele. Agora, nós temos que pedir ao Senhor discernimento espiritual para identificarmos o que é lei e o que é vida da alma. Uma alma que precisa ser tratada. Porque a lei, Paulo disse assim, em Gálatas 2:19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu só posso pertencer a outro, e Paulo fala essa analogia lá em Romanos, de 1 a versículo 3, a lei é um marido, Cristo é um marido, e nós somos a mulher. Nós nascemos casados com a lei,
Tem problema com o nosso marido? Não, nosso marido ele é bom, mas ele faz muitas exigências que nós não temos condições de cumprir. Agora, o que Cristo fala? Você pode pertencer a outros se o marido morrer, mas a lei não vai morrer. Mas o nosso marido, ele morreu, mas nos levou a morrer junto com ele. E Romanos 7,4 fala assim: nós podemos pertencer a Cristo se morrermos para a lei junto com ele. Ele diz assim, Romanos 7,4: assim também, meus irmãos, morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Saímos do nosso marido lei e agora casamos com Cristo. Ele é o nosso esposo. Irmão, isso é tão precioso. Romanos 7 é tão simples demais. Podemos fazer confusão, né? Então aqui uma chave para compreendermos Romanos 7 está nesta frase: eu de mim mesmo. Se você olhar para Romanos 7 e não se ver em Cristo, vai experimentar uma existência em si mesmo. As palavras para os que estão em Cristo Jesus de Romanos 8:1 formam um contraste à expressão de maneira que eu de mim mesmo, de Romanos 7. Quando Paulo trata de Romanos 7, certamente ele está tratando de um período em que ele não era regenerado e vivia tentando cumprir a lei. Romanos 7,5 diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em reals pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, percebe ali que fala do bem e do mal ali? Eu quero fazer o bem, mas o mal não deixa. O que estava operando em Paulo ali? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos nós nascemos com essa árvore dentro de nós, irmãos. O ser humano ele não é bom, não faz o bem, mas também não é mal. Aquela árvore está operando, mas Cristo veio para arrancar essa árvore pelas raízes, colocou lá no seu corpo na cruz, e Ele veio para dentro de nós uma nova realidade. Agora, aquela árvore do bem e do mal foi arrancada de nós. Theodore Spark, ele diz assim: na morte de Cristo, Ele não levou apenas as tuas maldades, mas as tuas bondades também, porque eram oriundas da árvore do bem e do mal. Agora, Cristo é a nossa vida. Então, o que Ele vai produzir? Esta árvore vai produzir em nós, sabe o que, irmãos? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Esses são os frutos dessa árvore. O fruto da árvore do bem e do mal vai produzir tudo que é bem em nós e tudo que é mal em nós, porque procede dela, a procedência é a árvore. Então essa árvore foi cortada pela raiz, foi extirpada de nós, arrancada de nós. Ele lá na cruz nos atraiu, arrancou a árvore do bem e do mal, para plantar em nós a Ele mesmo, a árvore da vida, irmão. Agora o problema é que nós temos uma alma que precisa ser tratada. E nós vamos este ano tratar muito, irmão, sobre a questão da salvação da alma. Como que Deus trata conosco a nossa alma. Nós precisamos viver uma vida de absoluta dependência dEle para sermos tratados nele. Somente, segundo esse texto aqui, irmãos, somente em Cristo, essa bênção, essa liberdade, elas podem ser conhecidas e cumpridas em cada um de nós. Quer ver só? Permita-me ler mais um versículo aqui, em Romanos capítulo 5. Vamos ler aqui o versículo 19, Romanos 5, verso 19. Porque, irmãos, eu e você, nós não somos obedientes. Para de querer tentar obedecer, que você não vai conseguir. Renda-se a Ele, para que Ele possa, através de você, ser o obediente. Romanos 5, 19, presta atenção. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da minha obediência, do meu desempenho, por meio da obediência de um só, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. É por Ele, não por mim. Aí ele diz assim: sobreveio a lei, para que avultasse, para que aumentasse a ofensa. A lei foi dada não para a gente cumprir, mas para a gente transgredir.
tenta cumprir a lei, você não consegue, você vai transgredir a lei. Pecado é a transgressão da lei. Você já nasceu transgressor desde o ventre materno. Transgressor faz o quê? Transgride, passa por cima, vive do jeito que pensa que é o correto e certo. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, que diremos, pois? Vamos permanecer agora no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós, como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Como? O problema agora é a alma. É a nossa alma que precisa ser tratada. Então agora nós morremos para a lei, vamos anular a lei? Não, olha que Paulo fala aqui. Versículo 31 do capítulo 3. Ele vai tratar, irmãos, de uma forma tão precisa com relação à lei. Nós temos que confirmar a lei, temos que exaltar a lei. Diz assim, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, exaltamos a lei, porque é de Deus. Essa aqui nunca vai morrer. Mas, queridos, aquilo que nos dominava já não domina mais. Paulo fala assim em Romanos 6,14. Vira comigo aí, Romanos 6,14. Porque qual que é a força do pecado, irmãos? O que é a força do pecado? É a lei. Agora, Romanos 6,14 fala assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que eu não estou debaixo da lei? Porque ele cumpriu a lei por mim e mora dentro de mim. Então, tem necessidade de eu cumprir a lei? Só se eu fosse um tolo para tentar cumprir a lei. Não, eu desfruto da lei agora. A lei para mim é uma bênção. Eu vejo na lei agora, eu vejo amor, eu vejo na lei graça, eu vejo na lei misericórdia, eu vejo na lei Cristo. Romanos 10,4 fala assim, vira aí a Bíblia, olha Romanos 10,4, o que ele está dizendo aqui, que coisa mais interessante. Irmãos, que coisa linda, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Está vendo? Nós temos que ler Romanos, irmãos, com bastante cuidado, pedir para que o Senhor, fala, Senhor, eu quero compreender, entender, revela-me, e leia, mas leia com bastante vivacidade, leia com bastante desejo, com bastante carinho, fala, Senhor, fala comigo, você vai sair ali muito edificado. Então, queridos, a palavra nenhuma de Romanos 1, no grego é alkunê, evidencia que existe mais do que uma espécie de condenação sobre a cabeça daquele que não estão em Cristo Jesus, ou não está em Cristo Jesus. Primeiro, existe o desprazer divino suscitado pela violação da lei. A ira descrita nos primeiros três capítulos de Romanos. Os 2 capítulos seguintes descrevem a remoção desta condenação pelo sangue de Cristo, fato esse que assumimos pela fé ou tomamos posse pela fé. Romanos 5,9 diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que interessante. Aqui, logo, muito mais agora, sendo justificado. Esse sangue aqui está diante do Pai, ele tem uma operação contínua, sendo justificados pelo sangue. Quando? Agora, daqui a 1 segundo, daqui 2 minutos, não importa, estou sendo justificados pelo sangue. Cristo, sabe por quê? Abra lá em Hebreus capítulo 9, irmãos. Temos que fazer uns links com esse versículo maravilhoso aqui. Hebreus capítulo 9. Observa que coisa maravilhosa nós temos aqui nesse versículo 24. Hebreus 9, 24. Diz assim, eu quero pegar esse gerúndio aqui, que é assim que está no original,
sendo justificados pelo seu sangue. Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora, por nós, diante de Deus, com seu sangue. Então, sendo justificados pelo seu sangue, é um sangue que tem uma aplicação contínua, todo instante. Cristo, pelo seu sangue, quis nos assegurar uma eterna salvação. Eu creio que meu pecado foi justificado, lavado. Sim, Pedro fala assim, 2 Pedro 1,9, vocês não esqueçam, irmãos, da purificação do pecado de vocês. Não se esqueçam disso, senão Satanás vai adentrar e vai acusar vocês. O pecado foi purificado. Hebreus 1,3, depois que efetuou a purificação dos pecados, assentou-se à destra do Pai. Sabe o que nós deveríamos fazer no nosso dia a dia? Andar no nosso bolso um cartãozinho de óbito. Eu morri, estou morto, não tem nada a ver com você mais. Procure andar no teu bolso uma certidão de óbito. Você morreu. Cristo é a sua vida. Cristianismo é não mais eu, mas Cristo. Uma alma tratada é não mais eu, mas Cristo. Nós morremos com Cristo. Romanos 6,11 diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo. Aqui meu cartãozinho de óbito. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Que coisa linda. Então, Cristo está agora diante do Pai com o seu sangue, justificando-nos a cada instante. Não é assim? Então para de viver uma vida perturbado, descansa na suficiência do sangue. O sangue não é para você, o sangue é para Deus. Lembra lá em Êxodo 12? Aqueles hebreus na casa tinha que matar o carneiro, aspergir sangue na porta, depois comer o cordeiro assado para caminho de 3 dias. Quem que estava ali? Tinha muita gente boa, honesta, mas tinha assassino, tinha ali gente da pior espécie. Deus disse lá em Êxodo 12, 13, quando eu vir o sangue, passarei por vós. Ele estava contemplando o sangue na porta. Sangue na porta. Passava por cima. Então, irmãos, que bendito, precioso sangue é o sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Quando cremos neste fato, Deus nos vê através do sangue de seu Filho Jesus Cristo. Morremos com Cristo para o pecado, também morremos com Cristo para a lei. E a remoção dessas duas condenações que o apóstolo Paulo assim descreve em Romanos 8, versículo 2. Olha a maravilha disso, irmão. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que a lei do Espírito te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Irmão, que coisa mais linda. Ai, meus irmãos, como a gente precisa descansar nessa verdade. E agora, qual deve ser o meu procedimento doravante, que eu sei que Ele me livrou da lei do pecado e da morte? Permita ler mais um texto com vocês aqui, Tiago 1, versículo 25, e nós vamos encerrar aqui esse tempo. Tiago 1, versículo 25. Olha o que a Bíblia diz. Tiago 1, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, estando em Cristo Jesus, o resumo da lei é Cristo. Você pode cumprir a lei hoje,
Sabe de que maneira? Amando o Senhor e amando o seu irmão. Quem ama o Senhor, ama o seu irmão, cumpriu toda a lei e os profetas. Agora, na nossa prática, lembra que ele disse assim no Salmo 1? Tem prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora a lei está dentro de nós, foi imprimida em nossa mente, inscrita em nosso coração. E aqui está uma prática. Você não quer praticar a lei? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Que lei perfeita que é essa? É a lei da liberdade. E nela persevera, não sendo ouvinte negligente. Qual é a dica aqui? Escuta a palavra do Senhor, medita nela. Mas operoso praticante, porque aquilo que ele falar ao seu coração, aquilo que ele revelar no seu coração, ele vai te habilitar para você cumprir. Porém dentro de vocês o meu espírito e farei. Entende? Mais operoso praticante, esse será bem-aventurado, bem-sucedido, bem feliz naquilo que realizar. Essa é a lei perfeita da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme nessa liberdade para a qual vocês foram chamados. Amém? Pai, graças te damos pelo tempo que passamos lendo as Escrituras. Continue falando conosco, Pai, abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua Palavra. Revela mais de Cristo e forma também Ele em nós. Leva-nos, ó Pai, para uma vida de maturidade espiritual, de crescimento no Senhor, ó Pai. Continue nos auxiliando, que Teu Espírito continue operando, frutifique a Tua Palavra em nós, Pai, para que não se apodere de nós iniquidade alguma. Nós estamos no Senhor, em Cristo, e Ele está em nós. Oh Pai, graças te damos. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.